Olá pessoal, bem-vindo a mais um Connect aqui, esse é o 10º episódio. Para quem não conhece, o Connect aqui é uma série de vídeos onde a gente fala para o gestor hospitalar que quer começar a implementar uma solução ou trocar de sistema, mas não sabe por onde começar. E hoje eu trouxe a Marta aqui, tudo bom, Marta? Tudo bem, Rafa? A Marta ela é especialista na parte de custos hospitalares, na área de finanças, mas ela tem bastante conhecimento na área de custo hospitalar e vai trazer um pouquinho de informações aqui pra gente. Então, Marta, primeiro, obrigado por estar aqui. E, na essência, assim, o que é um custo hospitalar? Custo, pessoal, é todo o esforço financeiro, né, que a gente tem para manter a nossa instituição. A gente vai falar do custo hospitalar, então vamos falar numa linguagem bem hospitalar. Então, custo é todo o esforço financeiro que eu tenho para manter a minha instituição de saúde. Ah, legal. E, assim, nas minhas andanças aí, conversando com clientes e tal, eu sinto bastante, assim, na fala deles, que eles têm uma dificuldade de entender o que é custo e o que é despesa, né? E a gente acaba tendo essa confusão, né? E aí a gente acha que está fazendo custo, mas não está. Então eu queria que você explicasse um pouquinho quais são essas diferenças entre custos e despesas. Exatamente. Isso é uma dúvida recorrente que a gente tem, tá, Rafa? O que é custo? Custo é todo o esforço financeiro que eu tenho para gerir a minha atividade fim. Ou seja, é um hospital, tudo que eu tiver de gasto com a minha atividade fim, que é a parte hospitalar, é custo, tá? Despesa é todo custo que eu tenho para manter a minha instituição, tá? Eu vou dar um exemplo, salário. Salário da minha parte administrativa é despesa. Salário da minha equipe de enfermagem é custo, tá? Então, a diferença básica entre custo e despesa é a questão. Tá ligada à minha atividade fim? Custo. Não está ligado à minha atividade fim, despesa. Legal, legal. Até um dos exercícios iniciais ali para quem vai implementar, né? É dividir quais são os centros de custos de apoio, produtivos e tal, justamente para a gente ter essa diferenciação, né? Porque a gente vai entrar num próximo tópico aqui, que a gente vai falar um pouco de critérios de rateio, né? Sim. Então eu vou usar um exemplo que me impacta bastante, né? Então quando eu vou falar sobre sistemas no hospital e ele quer trabalhar a questão de custos, muitas vezes eu me coloco ali como exemplo, né? Então eu falo, o sistema ele vai ser um custo que vai ser rateado entre os setores, né? E muitos gestores hospitalares acabam pegando aquela despesa e alocando na TI, né? Sim, que é uma prática errada. Por quê? Porque a TI ela não usa o sistema sozinho. Então, faturamento usa, administrativo usa, médico usa, enfermeiro usa, ou seja, é necessário você criar um rateio comum ali, né, para você poder distribuir essa despesa. Então, eu queria que você falasse um pouco como que o gestor pode criar um bom critério de rateio, quais são as premissas que ele possa se atentar ali na hora de criar um critério de rateio. Sim, o custo hospitalar, nós fazemos ele baseado no critério de absorção, tá? Que é o único critério hoje aceito pela legislação brasileira, tá? Então, o que é esse critério de absorção? Eu crio uma tabela de rateio para todos os meus centros de custos, tá? Administrativo, intermediário e dentro do nosso software, né, que é importante a gente falar isso, os setores produtivos, nós não criamos tabela de rateio, não é necessário. Porém, eu quero obter um custo unitário, coloco uma tabela de rateio. Vários clientes falam, Marta, o que é essa tabela de rateio? É como o setor trabalha para outro setor, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo, Rafa, de lavanderia. Lavanderia, como que ela trabalha? Ela trabalha lavando roupa, certo? Qual é o melhor critério de rateio para ser usado? Quilo de roupas lavadas. Você vai falar assim, Marta, mas espera aí, meu centro cirúrgico, ele gasta muita roupa, ele vai, né, um volume maior, tem mais resíduos. O custo vai ser o mesmo de uma unidade de internação? Não vai. Por quê? Lá eu vou gastar mais material, eu tenho um custo maior. Entendi. Como que nós fazemos essa diferenciação dentro do sistema? Nós colocamos peso em setores que, teoricamente, eles custam mais para nós. Eles contribuem mais com aquela despesa. Isso, custo, exatamente. Né? Tá? Eu vou gastar mais material, eu vou ter um esforço maior. Então, nós
utilizamos peso. A mesma coisa a refeição. Nós temos aí 5 refeições, alguns clientes, 6. Eu posso medir com a mesma peso mesmo, né, que a gente vai falar. Essas refeições não, porque um café da manhã ele é mais rápido, ele é mais simples. Um almoço ele já tem um esforço maior, vai demandar isso. São outros, né? São outros. Então, a gente tem essa visão, essa consciência que setores é o mesmo setor, só que ele vai trabalhar de maneira diferente, a gente coloca peso nesse setor. Então, quando a gente começa a implantar o custo, o cliente já... Como que eu vou trabalhar? O que é tabela de rateio? Tabela de rateio é isso, tá? Eu falar como que o meu setor trabalha para os outros setores. E acho que o objetivo ali é chegar mais próximo possível do custo real, né? Exatamente. Um critério de rateio bem definido, ele impacta em todo o meu custo. Perfeito. E aí, bom, o desdobramento dessas conversas que eu tenho com os clientes, né, que pode ser a dúvida de muito gestor que está nos ouvindo aqui, nos vendo, eu tenho uma pessoa muito boa, né, que sabe tudo das contas médicas hospitalares, normalmente isso recai sobre faturistas, enfim, e essa pessoa vai ficar encarregada de fazer o custo, né? Eu sempre volto à pergunta, né, e falo, tá, mas ela vai sair do faturamento? Ela vai se transformar só numa gestora de custo? Não, como assim? Não, porque se ela for agregar essa outra função, ela é uma função que vai fazer com que ela dedique tempo, ela vai acompanhar, por exemplo, se você tem um critério de rateio, pegando o carona no que você disse, por número de funcionários, né, ela precisa saber quantos funcionários entraram e quantos saíram. Né? E aí mudar a tabela de referência, né? Enfim, um novo centro de custo, uma nova sala, ela vai ter um outro rateio, enfim, o rateio a regra pode até ser a mesma, mas ela tem que ser apurada ali. Será que essa pessoa consegue realmente ter essa visão dupla, né? Faturar e controlar custos? Então, assim, eu queria ouvir de você, das suas experiências, e também uma dica, né, para quem, obviamente, pensa dessa forma, né? Como que isso impacta na gestão de custos, não ter uma pessoa focada? É uma dor muito grande, tá? Da maioria dos nossos clientes possui um gestor de custo. A premissa para a gente implantar o custo. A pessoa precisa conhecer a instituição de saúde, conhecer os números. Uma das implantações que eu fiz me chamou muita atenção, porque a gestora de custo, excelente pessoa, sabia muito a questão teórica, mas ela não tinha a premissa essencial, que é conhecer a instituição. Era uma pessoa nova na instituição, tá? O administrador chegou, esse número está errado. No próximo mês, ela já apurou o custo de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Marta, me dá uma dica? Anda na instituição, que você vai conhecer a instituição. Então, premissa básica, conhecer a instituição. Pode ser excelente pessoa nos números, mas conhecer os números da instituição é primordial para que se apure corretamente o custo, tá? A pessoa tem que ter vontade de apurar os números de uma maneira assim esplêndida, ser crítico, ter uma visão crítica também imprescindível, porque eu não posso simplesmente só pegar os dados e aceitar aqueles dados como um fato real. Tem que ser crítico, olhar aquele número, né, como um devorador de informações. Dados, Isso. Então, saber a teoria é muito importante, Rafa, mas conhecer a instituição que está fazendo essa gestão de custo é o diferencial e é o essencial que a gente precisa para implantar bem o custo. Eu acho isso também. Tem algumas instituições que terceirizam a gestão de custo, que eu acho válido também. Às vezes você não tem naquela localidade, né, um profissional disponível, tem uma escassez, né, nessa área, sabido, né, todos sabem disso. Isso pode ser uma saída, mas é imprescindível que tenha um fator interno, uma pessoa interna que conheça esses processos, mesmo que você tenha um apoio externo, né? Eu acho que isso é muito válido. E aí, tudo bem, vamos lá. Você me convenceu, né, de que eu tenho que investir numa pessoa para colocar ali aquela pessoa com aquela missão, né, de coletar os dados. Eu acho que a parte de coleta é uma parte muito importante, porque, pessoal, não é só chegar com uma planilha e coletar dados, tá? A gente tem que implementar sistemas. Você falou de lavanderia. A gente tem que implementar o sistema de lavanderia para você ter uma acurácia melhor ali de quantos quilos de roupa você lava.
né? E todo esse processo vai envolver um gestor ali. Então, qual é o perfil desse gestor de custos hoje para as instituições hospitalares? Rafa, ele tem que ter habilidade, tá? Não só habilidade com os dados, e habilidade com os demais gestores, porque requer uma força-tarefa de toda a instituição. Concordo. Eu preciso saber o quilo de roupa lavada. Com a implantação do custo, a gente ajusta muitos processos incorretos na instituição, porque o pessoal pega lá os sacos, né? Não coloca a informação, é do centro cirúrgico, é da ala 1, é da ala 2, da ala 3, não tinham essas informações. Então, até você, é uma fase de convencimento, né, dos outros gestores, algo que a gente tem que abraçar toda a instituição. Então, a gente vai pegar, solicitar, olha, gestor A, preciso que você agora pegue as informações por setor e pese isso pra gente. Setor B, as refeições, a gente vai ter que agora verificar quantas refeições foram servidas por setor. O paciente, às vezes, também. Isso, né? Paciente, funcionário. Então, a gente precisa disso. A pessoa tem que ser habilidosa com dados e habilidosa com as pessoas. Perfeito. Tem que ser proativo. Tem que ter o conhecimento da gestão. Não aceitar aquele número como um número real. Ser crítico. Então, ser crítico é essencial também para a gente implementar um custo com qualidade. Correto. Até complementando o que você falou, já tive reuniões com clientes que questionavam os resultados de custo, né? Eu me recordo de um cliente que estava questionando o custo de uma diária de UTI, né? Que é um dos itens que a gente apura muito bem no sistema. E o custo era elevado, né? E aí eu fiz a perguntinha mágica, né? Eu falei, quantos pacientes tem internados na sua UTI? Era uma UTI NEL, né? E tinham pouquíssimos pacientes. Então eu falei, olha, a distribuição da sua despesa direta, indireta, né, todos os custos envolvidos, elas estão sendo rateadas por um número muito pequeno de internações. Sim. Obviamente, cada internação ela vai ter uma parcela muito grande. Então, assim, eu sou fascinado pela parte de custos, né? Para mim é um prazer estar conversando sobre isso. Então, assim, isso faz com que o hospital se descubra também como perfil. Talvez aquela UTI NEL, ela não tenha a capacidade, o custo dela, ela não se paga, por quê? Porque ela não tem uma demanda muito grande. Então, o gestor hospitalar tem que trabalhar em cima da demanda. Exato. Né? Então, isso é bem legal. Outra coisa que a gente vê bastante, né? Bacana, eu vou fazer custo. Primeira coisa, sento no meu computador, vou para o Excel, tento achar uma planilha de Excel, um template e tal. A gente vê muito gestor fazendo isso. Claro, pessoal, dá para se fazer? Dá, mas o esforço pessoal que o gestor vai ter ali, os usuários ali para coletarem, processarem aquilo, vai ser enorme. Ainda mais quando você desenha regras de negócios, que a gente sabe que os hospitais diferem as regras de negócio entre um e outro. Então, essa questão de utilizar planilhas, né, utilizar sistema, é claro que a gente já sabe que o sistema facilita, né? Mas aonde ele facilita? O que a gente vê bastante quando o pessoal, olha aqui, ó, eu faço meu custo aqui. Como? Você não tem um sistema de gestão? Eles apresentam pra gente a planilha de Excel. Ferramenta incrível, porém, o que eles estão vendo, Rafa? Custo direto e no máximo um custo indireto, tá? Mas muito bem, eu acho que precário seria uma palavra muito forte, né? Mas não tem tanta eficiência como um software. A despesa direta é aquilo que eu vou alocar diretamente para o meu setor. Vou dar o exemplo do salário novamente. Rafael trabalha no setor comercial, então eu vou jogar o salário do Rafael no setor comercial. A gente esquece dos encargos. A maioria, o pessoal esquece do encargo. Então, eu vou levar o salário do Rafael para o comercial. Porém, eu tenho a minha energia elétrica. Na sala do Rafael tem energia elétrica, ele consome. Isso aí é um custo indireto, que geralmente o pessoal vai alocar essa energia elétrica onde? Administrativo. A administração fica muito pesada. Eu já fui em clientes que ele falou assim, meu administrativo tá um horror, eu vou terceirizar. Mas por quê? A informação não estava alocada de forma correta. A gente vai, explica tudo, então a gente alocou a informação de forma correta. O meu Excel, no máximo, o que ele vai fazer? Me dá a informação do custo direto, pouca coisa indireta, mas a gente está falando de custo por absorção. E os outros setores que trabalham para mim? Onde está essa informação? Uma geração de dados contínua. Não tenho, isso. Então, o software vem para fazer isso, para otimizar o meu tempo
e calcular o custo do meu setor real, tá? Meu custo direto, meu custo indireto, né? Com a forma da absorção que a gente vai trabalhar, tá? Marta, mas eu fui lá e rateei a energia elétrica para o setor do Rafael. Tá, no máximo que a gente rateia para você, Rafa, seriam a energia elétrica, a água, a telefonia e os outros setores que também contribuem para o seu setor. Talvez sejam menos visíveis na planilha. Exatamente, dele. Que não está sendo visível na planilha, né? Então, é por isso que a gente precisa do sistema de gestão para trazer isso de forma eficaz para nós e rápida, né? De uma forma bem rápida e segura. Esse é um ponto, né? Eu destacaria também, complementando, foi perfeito o que você colocou, mas também a parte de auditoria. Né? Se eu quero auditar de onde está vindo aquela despesa, eu consigo saber. Numa planilha, não. Alguém colocou aquele dado, de onde veio aquele dado, como que chegou aquele dado. Né? Eu acho que esse log, todo esse perfil que a gente oferece no sistema de gestão, de fato impacta positivamente para o gestor de custo hospitalar. Com certeza. Legal. E aí vamos supor que a gente tenha convencido aqui o gestor e tal, e ele quer começar a trabalhar, hoje é o D1 ali do projeto dele, ele quer começar a trabalhar a gestão de custos hospitalares, e ele já viu que após uma implantação ele vai ter algumas premissas ali, né? Ele vai ter alguns afazeres ali depois do sistema implementado, né? Então vamos supor que a gente chegou no D1, implementou, treinou, e agora? Como que eu sustento isso? A manutenção dos dados, Rafa, ela é contínua, tá? Eu tenho que pensar na rotatividade de funcionários, tá? Não só no meu setor ali de custo, mas na instituição como um todo. Por quê? Porque eu pego as informações da minha recepção. Então, é importantíssimo a análise dos dados contínuo, tá? Aquele acompanhamento de forma contínua das informações, porque se um dado, beleza, legal, os dados estão bacana, mas eu posso mudar também o meu critério de rateio no meio do meu processo, tá? Para eu absorver, para eu ter uma informação mais clara do meu custo. Então, o acompanhamento dos dados, a manutenção das informações, ela é importantíssima. E, né, o treinamento contínuo da minha equipe para otimizar análise de fornecedores, otimização das informações. Eu tenho sempre que estar buscando a otimização das minhas informações. A gente vê muito cliente que ele digita a quantidade de refeições manuais. Vamos fazer o primeiro mês, o segundo? Vamos adquirir um módulo de nutrição? Isso aí já vem... Nossa, legal. Você automatiza o processo, demais, né? Você cria credibilidade no dado. Muito, né? muito. A gente vê muito cliente que ele fala, eu apurei com mais qualidade o meu custo após a aquisição de módulos, que eram módulos chaves. Então, o cliente tem o módulo do custo, mas assim, apurei meu custo, a gente vai, né, afinando os números e essa parte de otimizar os dados de forma contínua, ela não pode cessar. Então a gente tem que pensar muito nessa... monitoramento desses dados, né? Eles têm que ser um monitoramento contínuo. E o que você falou é bem importante, né? Do lado do negócio, do lado comercial da coisa, o cliente que está envolvido no projeto de custos hospitalares, ele acaba implementando novos módulos, novos processos, né? Porque o objetivo dele só vai ser atingido se ele tiver uma automação. Né? Ou ele vai ficar refém de uma coleta manual com pouca credibilidade, como a gente acabou de falar. Sim. Né? Bacana. E aí a gente vai para o sonho de todo gestor, né? Que é abrir o computador, olhar lá no sistema os relatórios. Né? Então os relatórios, eles refletem vários pontos sensíveis para uma tomada de decisão. Né? E aí eu queria que você elencasse para a gente quais são os principais relatórios, aquele que não pode faltar na mesa do gestor. O relatório de custo total, de suma importância, né? Ali eu vou ter todos os meus dados de quanto custa o meu setor, esse setor mantenho ou não mantenho, vou terceirizar ou não, ou até o contrário, tá? Já vi o contrário também. Diária, custo da diária, assim, as pessoas quando vê quanto está custando a minha diária, ele fala, eu estou tendo prejuízo. Então, é o que mais enche os olhos dos nossos gestores. Custo total e custo das diárias, eles são imprescindíveis.
Outro relatório importantíssimo, receita versus despesa. Eu estou tendo lucro, não é lucro, né, que se fala na área hospitalar, estou tendo superávit ou déficit. E alguns setores a gente se espanta com o déficit que aquele setor tem. E às vezes o gestor não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Porque ele olha a planilha de Excel e tal, não faz esse comparativo. E o sistema ele vai trazer tudo de forma automática, né? Olha, esse setor teve receita X, despesa Y, ó, um negativo ali. Então, esses relatórios são importantíssimos para uma boa gestão. Legal, e a gente incorporou inclusive alguns dashboards ali dentro do nosso BI, né, para que a gente consiga apurar de uma forma mais gráfica, né, todos esses resultados, até para facilitar a vida do gestor também, para ele ser crítico, né, o que a Marta falou aqui, tem que ser crítico, né, tem que olhar aqueles números e falar, ó, isso está correto, não está? Né, pegando carona na última fala sua, muitas vezes eu vou num cliente e ele fala, Rafael, aqui ó, o que mantém o hospital são os pacotes. Eu vou analisar o pacote que ele contratualizou, com operadora particular que seja, não é bem assim, né? O superávit que ele tem ali não é tão grande quanto ele imagina. Ele leva um choque de realidade e ele fala, Rafael, pelo amor de Deus, agora a gente precisa olhar esse dado mais a fundo. Quando a gente engaja nesse nível, né, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. Né? Exatamente. E eu vou deixar agora para você finalizar, dizer para o gestor hospitalar quais são as suas dicas, né? O que você considera importante para aquele gestor que nos ouviu, que se convenceu, obviamente, de que ele precisa tratar melhor dos dados, dos custos deles e até como ele montar um time, montar um setor. Então, eu queria que você falasse para eles essas dicas que são muito importantes. Com certeza, né? Identificar na instituição dele esse profissional tem paixão pelos números, que tem uma visão crítica e com certeza, né, não tem o módulo de custo hospitalar, chama o Rafa, né, chama o nosso time para contratar o módulo aí, que a gente está aqui à disposição para ajudar os nossos clientes a apurar o custo da melhor forma possível e com a maior qualidade possível também. Obrigado, Marta. Queria te agradecer demais. Tudo que você colocou aqui foram dados muito importantes. Tenho certeza que quem nos acompanhou aqui, com certeza vai tomar boas decisões aí no sentido de apuração de custos. Obrigado, viu? Obrigada, Rafa, pelo convite. Imagina. Pessoal, para quem quiser acompanhar, siga a gente aí no canal. Eu vou colocar também o nosso e-mail aqui para vocês mandarem as suas dúvidas, elogios, críticas, tá? E eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Até o próximo. Um abraço.